Estamos aqui hoje em Curitiba. A gente queria cada vez mais, com ArchStalks, sair um pouco do ambiente da estúdio e vem para o ambiente que todo mundo se interessa, que é canteiro de obra. Então a gente vai estar fazendo com essa entrevista hoje e depois com uma série de outras entrevistas e visitas a obras por todo lado no país. Então, hoje começamos aqui em Curitiba. É um dia um pouco frio, acordamos hoje mais ou menos 12 graus. Estou aqui com o Eduardo. Essa é a casa dele, esse projeto chama Casa Onda. Uma casa 470 metros quadrados, 4 suítes. Eduardo, muito obrigado por nos receber. Gostaria a gente entender um pouco como saiu ao Casa Onda. A ideia da Casa Onda surgiu da minha esposa, minhas filhas, que a gente queria uma casa com maior integração, né? Uma casa que a gente pudesse conviver de forma mais integrada, até com a natureza, né? Com os amigos. E a gente decidiu construir essa casa visando essa questão, né? Da integração, basicamente. E claro, já pensando numa casa com conforto térmico e acústico, né? Até por isso que a gente foi atrás da Arx, assim. E basicamente é isso, né? Uma casa que... Essa é a primeira casa que você construiu ou você Não. já tive construído casa no passado? Sim. A casa que eu moro atualmente, eu construí há 15 anos atrás, uma casa em alvenaria convencional, né? Uma casa ótima, que me serviu por todo esse período, mas todo inverno, né, a temperatura baixava, a casa ficava fria, né? E o verão, ao contrário, a casa esquenta muito, né? Então, assim, essa era uma das questões que a gente tinha pensado para quando fosse construir uma casa nova, né? O que a gente percebe, especialmente pela visão do estrangeiro, não? É que a Brasil, a gente sempre pensa calor, praias, mas nós temos uma grande parte do país que vive maior parte do ano em frio, até vezes frio extremo, e muitas vezes com moradias, casa, apartamentos completamente despreparadas e também em empresas que oferecem tecnologias para a construção, opções muito limitadas. Para enfrentar, não tem que passar ao inverno com casa, dentro da casa com casaco. Eu tenho um grande amigo meu, morou aqui em Curitiba, era de inglês. Ele falou, Andrew, chegou o inverno, eu fazia o quê? Abria o fogão e deixava o fogão ligado, por o frio era insuportável e não tive nenhum isolamento. Sim. Então, quando vocês decidiram construir agora a sua segunda casa, de zero, não? Duas coisas. O que era indispensáveis para ter no projeto da casa? E segundo, se tive que resumir em uma coisa só, o que essa casa era esperado para vocês e família dentro dessa casa? Não, eu acho que o projeto teria que ser um projeto que tivesse um olho mais cuidadoso para a questão do conforto térmico, né? Conforto acústico, a integração dos ambientes, né? E o que ela resume para a gente, essa obra, acho que é a questão da integração, do convívio, do conforto da família, né? Em sua casa atual, da alvenaria convencional, sofre com o frio e umidade? Sim, no inverno ela é gelada e no verão ela fica quente. Né? Demais. Então essa foi a primeira premissa nossa aqui, vamos fazer uma casa que a gente tenha um conforto o ano todo, né? Não só no inverno, mas no verão também. E, Eduardo, quando você comecei a pensar, comprou um lote, vou construir agora nova casa para a família. Como foi o processo de pesquisa? Que outras tecnologias você olhou dentro dessa busca, digamos, para sair do frio e calor, que
muito ligado com construção convencional. Eu comecei a pesquisar na internet, basicamente, né? Alguns tipos de construções diferentes, até construções modulares, construções a seco, né? E, assim, as principais que a gente tem conhecimento aqui seriam wood frame, steel frame, né? Que é uma construção que o estilo já não me agradava muito, assim, né? E precisa ter uma mão de obra muito específica para fazer, né? Senão você começa a ter patologias que são difíceis de tratar depois. E nessa pesquisa eu encontrei a ARX, né? O bloco do ICF, né? E fui procurar saber como que funcionava essa tecnologia. E eu vi que seria uma tecnologia de fácil aplicação, né? Na obra que a gente tem hoje, com mão de obra que a gente tem hoje, né? Porque ela trabalha com concreto e com aço, que é uma coisa que já está difundida na construção. É parte da raiz, digamos, da cultura brasileira. Sim, seria uma coisa mais fácil de você administrar, né? E tem a questão também da facilidade, que são os encaixes, a rapidez, isso é uma coisa que chamou muito a atenção também, né? E foi assim que eu encontrei a ARX, né? Daí, pesquisando o ICF a fundo, fui ver as diferenças dos materiais, né? dos concorrentes, e aí que eu encontrei a ARX e eu achei que seria a melhor opção. E aqui tive desafios, não? Sabemos que bem no início não era todo ao colaboradores e empresas participando. Nós estávamos convencidos que a ARX e a tecnologia da paredes nossa era ideal. Como foi isso e esse processo para você? Eu já tinha decidido, né, pelo processo, né, de construir da ARX, e foi buscar parceiros para construir, construtoras, né, empreiteiros, né, e tive dificuldades porque ninguém conhecia o sistema, né. Então, até o projeto de arquitetura não foi um projeto pensado utilizando o material da ARX. Você tive que fazer adaptação. Originalmente era projetado para quê? Não, foi um projeto que foi feito para ser como se fosse uma alvenaria convencional. Sim, entendi. Porque até não tinha essa questão essa noção muito da dimensão dos blocos, da altura, para ter um aproveitamento melhor do material. Então eu tive que ir em algumas construtoras, apresentar o material, né, que ninguém conhecia aqui em Curitiba, nem arquiteto, nem construtor, nem engenheiro, né? Então foi meio que um processo de convencimento também, da minha parte para E não foi todos que foram convencidos, não? Não, teve gente que não quis fazer, não teve interesse, né? Até a questão que eu falei, não, vai ter um curso, né, que vai ser apresentado na obra, e mesmo assim o pessoal muito... pessoa, quando não tem conhecimento em lugar, de dizer, interessante, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Automaticamente, muitas vezes, infelizmente, a gente tem o quê? Rejeita e diz, não, essa aí não funciona não. Por quê? Porque não tem conhecimento suficiente. Mas até o projeto estrutural, né? Teve alguma dificuldade no começo para entender como que você já tive engenheiro estrutural contratado ou não, buscou depois? Busquei depois. Então, também, como era uma tecnologia nova aqui, tive que buscar profissionais assim, que estavam mais com a projeto estrutural de concreto, paredes de concretos, que pudesse atender essa demanda, né? E esse processo, você se tive que, digamos, fazer de novo, e teria alguma coisa que você ia ter feito diferente nesse processo de início, que depois, quando você já tem a casa, basicamente em obra que eles falam obra cinza, basicamente terminado, paredes, lajes, etc., instalações gerais já feitas, tem alguma coisa que você ia ter mudado? Eu acho que sim, no início do projeto ele consegue, talvez sabendo dessa modulação dos blocos, já fazer um projeto otimizado, né? Às alturas do pé direito, para ter menos corte. Menos cortes, menos desperdício. Né? Então, como aqui a gente não tinha muito essa noção de como ia funcionar, a gente não teve essa otimização, né? E claro, o projeto da minha casa não é um projeto convencional, quadrado, né? Então, sim, você tem paredes curvas para adaptar para o seu terreno, né? Então, assim, essa foi uma questão também. Desde o início a gente se preocupou. Será que dá para fazer parede curva com o ARX, né? E desde o início fala, não, dá para fazer parede curva com ARX. Eu falo com pessoas, parede curva usando parede ARC,
em sua maioria das vezes, até mais simples para executar Sim. que executar uma parede curva em alvenaria. Em alvenaria, não é qualquer um que faz uma parede curva. Sim, sim. Aqui vocês tive super direito aqui ficou em quanto? Uma vez acabado. Ficou 3,70 tá aqui. 3,70. É. Dar uma percepção faz o ambiente fica Sim, maior ainda. Fica maior. Claro que a gente vai ter um pouco do rebaixo do gesso Sim. aqui, mas Sim. é a questão que ficou um pé direito bem alto, né? Não, muito bacana. Eu percebi você vem acompanhando bem perto Sim. de sua obra, não? Sim. Até agora, acompanhando todo esse processo de obra, estamos aqui, você me falou, 6 meses, Uhum. fundações até todas as paredes levantadas, todas lajes feitas. Aqui tem subsolo, que é área de garagem, que tive que fazer a implosão da pedra. Sim, sim. Até esse condomínio é dentro de um antigo pedreiro. Isso mesmo. Antigamente era uma pedreira aqui no condomínio, né? Então tinha muita pedra, o terreno tinha bastante pedra, bastante rochas, né? E no momento da escavação a gente achou uma rocha bastante grande na parte mais ao lado ali do terreno, onde ficaria a parte do elevador. Então a gente teve que fazer o desmonte das rochas, né? Todo foi um processo bastante... E num lado Olha, bom e num lado ruim. Pelo menos não tem que fazer esse estaqueamento e todo. E vocês sabem que a casa está construída em um lugar base bem sólido. Sim. Mas assim, a partir do momento que a gente fez lá o piso do subsolo, que começou a erguer as paredes, arcos, eu já vi que seria algo diferente, assim, porque até pela rapidez que a gente conseguiu. Então, você tive percepção da maior rapidez comparada quando você construiu o seu último? Sim, muito, né? Tá. Porque já é uma questão mais modular, fácil, já tem ali a questão da passagem das ferragens dentro das paredes, já tem os conectores ali, então fica muito mais fácil, né? Então, assim, em 2 dias, 3 dias, a gente já estava com o subsolo, com as paredes erguidas. Né? Isso já... Foi um grande alívio até, né, pra gente, porque é uma tecnologia que ninguém conhecia. Então, a curva de aprendizagem, digamos, para caras executando, não era uma coisa tão desafiadora como eu percebia no início. Não. Foi uma questão bem simples. Assim, após o treinamento aqui, acho que a equipe pegou bem como funciona, né, a metodologia, e a gente conseguiu aplicar. Para a Arcs início, em nossos programas de treinamento, a gente tenta reforçar muito o seguinte: pessoas ficam meio assustadas no início, olhando um bloco grande da EPS, ou como a pessoa chama, isopor. Mas, na realidade, a gente fala o quê? Levantar parede de Arcs é o que mão de obra brasileira mais sabe fazer. É assentar bloco, preencher forma de concreto. Sim. E somente abrindo a cabeça um pouco para aprender uma coisa que a maioria das vezes, em nossa experiência, a gente volta e ao pedreiros, carpinteiros, etc., executando, fala, olha, não quero voltar para a tecnologia convencional. Acho que é uma questão mais de acostumar, né? de vencer aquele primeiro medo de uma tecnologia nova, mas depois que você começa a construir com ela, acho que não tem outra opção que seja mais favorável à nossa mão de obra, ao nosso clima aqui. Então, é bem interessante. E tendo a Casa Onda pronta, que cena vem na sua cabeça de estar pronta morando aqui dentro? E qual parte da casa, em casa todos nós tem um ambiente específico que a gente pensa, vai ser essa área que vai reunir a família toda? Eu imagino que a casa vai ter uma grande integração aqui, né? Com as áreas abertas, né? Sim, você tem parte de cozinha, salas, área da lazer. Eu acho que essa área aqui vai ser a área que a gente vai ter mais, criar mais lembranças, né? Como família, e ter essa integração até com a parte das naturezas, Sim, né? tem um bela vista de natureza atrás. Acho que essa é o que eu estou imaginando para casa, assim, no futuro, né? A gente aproveitando essa questão aqui com conforto, né? Com conforto.
A gente imaginando aqui anos no futuro, olhando para trás, o que você esperam aqui na casa? E uma outra pergunta que vem em minha cabeça, ao resto da família. Ele estava junto com você na jornada escolar Arcs? Não estava com dúvidas? E o que ele está achando? Bom, eu imagino que daqui a uns anos a casa vai ter digamos assim, vai envelhecer muito bem devido à tecnologia, né, também. Vai ser uma casa muito confortável. E em relação à escolha do método, assim, eu só apresentei para minha esposa, né, para Fernanda, que mostrei o que a gente estava buscando e mostrei a solução que a Arcs trazia para essa questão que a gente estava buscando e ela embarcou junto, assim, sabe? Falou, você decide aí, vamos embora, né? Bacana. Então foi... A gente já tive experiências clientes, o marido era convencido, mas a esposa tive grande dúvida. Não, mas aqui acho que ela confiou bastante também no processo, assim, e mostrei os benefícios, né, toda a questão. E acho que foi uma questão fácil, assim, da gente juntar. E Eduardo, falando especificamente sobre Arcs, se esse mesmo amigo ou algum outro perguntasse, e aí, e a Arcs? O que você ia responder? Bom, eu acho que a Arcs está atendendo 100% a minha expectativa hoje e com certeza eu indicaria, né, para fazer a construção utilizando o método da Arcs, que é um método que concilia tudo aquilo que a gente conversou, rapidez, conforto, né, e ela entrega muito mais do que uma obra convencional entrega. Entrega. Todo mundo sempre quer saber o custo. Então, o custo... Sua percepção, etc. A minha percepção é que hoje o custo é muito parecido com a alvenaria convencional, mas e no final você tem os benefícios que a alvenaria não entrega, né? Sim. Então, assim, o custo fica bem parecido, assim. O tema do custo é muito relevante e como falei, uma das maiores perguntas que a gente tem como empresa. A gente gosta de tentar pessoas entender que no final do dia, estamos basicamente igualado com o convencional, mas com o que a gente chama valor agregado sem custo, que é a desempenho térmica, desempenho acústica, desempenho contra infiltração, onde em convencional, se a gente ia construir uma casa, por exemplo, que tenha o mesmo desempenho térmico, o mesmo desempenho acústica e o mesmo desempenho contra infiltração, em convencional, o preço ia, em média, duplicar, triplicar do valor tradicional da construção convencional. E aí, Arcs, ficamos muito mais barato. Mas é interessante e a gente te agradece por de ser um proprietário que agora você vai entrar em revestimento, de ter essa informação que basicamente ficou igual, é muito importante. Sim. É uma coisa que a gente acaba vendo só mais no final, porque, querendo ou não, o custo inicial pode é um pouco maior, não? Ele assusta, talvez, Sim. É maior, mas você vê que no decorrer da obra ele se dilui e acaba ficando igual. Basicamente a mesma coisa. Se você tive que fazer tudo de novo, começar de zero, em todas as escolhas que você fez, tem alguma que você ia mudar ou não e por quê? Eu acho que é como a gente conversou, né? Talvez algumas questões do projeto, né? Fazer um projeto um pouco mais otimizado, mas fora isso, eu acho que está atendendo as expectativas e está tudo dentro do que a gente estava esperando, assim. E só estamos ansiosos para que a casa fique pronta. Qual a sua perspectiva para a casa estar pronta, morando dentro? Acho que até o final do ano. Sim? Antes do Natal? Antes do Natal. Antes do Natal. Antes do Natal. Tá, então, quando está pronto, a gente volta e aí faz fechamento com a casa toda pronta. Legal. Obrigado. Obrigado a você.